do livro de Romanos. Glórias a Jesus. Como nós temos aprendido o Evangelho segundo Paulo. Glórias a Jesus. Romanos, capítulo de número 2. Já foi lido nessa noite esse texto, então nós vamos ganhar tempo, nós vamos ler apenas o primeiro versículo e daí estaremos dando continuidade na leitura. Eu vou pedir aos irmãos que, por gentileza, não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos estudando a palavra do Senhor e é de suma importância que você esteja acompanhando aquilo que está escrito para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor. Capítulo de número 2 do livro de Romanos, carta de Paulo à igreja que estava em Roma, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa és inexcusável o homem que, quando julgas a quem quer que seja, a ti mesmo te condena naquilo em que julgas outro, como tu, pois, tudo o que julgas pratica as mesmas coisas. Curve a sua cabeça, por gentileza. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, nós estamos aqui diante da Tua poderosa presença. Pai querido, o Teu Espírito, o Espírito da verdade, Ele se faz presente aqui nessa noite. E por isso nós vamos clamar ao Senhor e pedir que neste momento o Senhor continue falando com a Tua igreja, continue falando com os Teus filhos. Pai querido, nós viemos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor Deus amado, nos direciona, Senhor, nos oriente. Ó Deus querido, nos use mais uma vez nesta noite para poder transmitir a Tua palavra aos corações da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Nós começamos ainda no mês passado a estudarmos o livro de Romanos. Nós levamos, se eu não me engano, 5 quarta-feiras para poder falar sobre o capítulo 1 de Romanos. Pois primeiro fizemos uma introdução, um panorama geral do livro de Romanos. Depois nós ministramos do versículo 1 até o versículo 7, depois do versículo 8 até o versículo 16, depois do versículo 16 até o versículo 22 e por último do versículo 22 até o versículo de número 32. E hoje nós estamos adentrando ao capítulo 2 do livro de Romanos e temos por objetivo de hoje falarmos do versículo 1 até o versículo de número 16. Haja visto que o livro de Romanos tem 29 versículos, a ideia é que na quarta-feira que vem nós possamos falar do versículo 17 até o versículo 29 e assim concluirmos o capítulo de número 2 do livro de Romanos. Lembrando que Romanos possui 16 capítulos, então alguns nós vamos conseguir em um dia, outros em 2, outros em 3, mas assim nós vamos meditando na palavra do Senhor. Até a volta do Senhor, nós estamos aqui para poder
a aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Então, Romanos capítulo 2, versículo 1, eu quero ler mais uma vez para que você possa fixar bem o texto que nós estamos lendo. Por esta causa, é inexcusável o homem que, quando julgas a quem quer que seja, a ti mesmo te condena naquilo em que julgas a outro como tu. Pois tu, o que julgas, pratica a mesma coisa. Então, o capítulo de número 2 do livro de Romanos, Paulo começa mostrando que a hipocrisia daqueles que se satisfaz com as mazelas do homem e das mulheres que se pervertem, agora elas estão sendo condenadas. Aquelas pessoas que não somente se deleitam, mas também aqueles que se alegram com estas coisas, assim como finalizou o versículo 32 do capítulo 1, condenando não somente aqueles que fazem, praticam, mas aqueles que se alegram também com essas pessoas são condenáveis. E aí, quando nós olhamos para o versículo 1, nós precisamos observar uma coisa muito simples, que existe aqueles que praticam as coisas erradas, aqueles que fazem as coisas erradas e sabem que estão fazendo coisas erradas, porém, eles decidiram que eles irão continuar praticando os seus erros, aquilo que eles praticam. Já existe aqueles que praticam as escondidas, aqueles que normalmente praticam as escondidas na frente dos outros, eles chegam até condenar. Eles chegam até dizer e se irar e ficar com raiva, mas como que pode aquela pessoa fazer isso? Mas como que pode aquela pessoa agir desse jeito? Essa pessoa está pecando, essa pessoa precisa ser condenada, essa pessoa precisa ser excluída, essa pessoa precisa ser feita alguma coisa com essa pessoa. Mas muitas das vezes, no oculto, essas pessoas praticam as mesmas coisas que esta está sendo condenada. Então Paulo, ele vai dizer que estas pessoas, ao condenar outras pessoas, elas automaticamente estão se condenando. Porque se ela está condenando uma pessoa e dizendo, olha, Deus está desagradando disso que você está fazendo, mas se em oculto ela faz, então ela está pecando de forma ainda pior, porque ela está pecando de forma consciente. Ela sabe que Deus não agrada, ela sabe que Deus condena tais práticas, e muitas vezes ela mostra esta prática nos outros para que possa esconder a prática que ela condena. Pastor José Carlos, ele diz que na profissão dele, que é encanador, ele diz que torneira muito apertada é porque tem vazamento. Quando você chega numa torneira e você vai abrir ela e você vê que ela está muito apertada, você pode saber, a torneira tem vazamento. Por isso que ela está muito apertada. Então, muitas das vezes, algumas pessoas que às vezes condenam demais o erro nas outras pessoas, na verdade, na vida delas, também estão fazendo as mesmas coisas, ou até mesmo coisas piores. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que essas pessoas também são condenadas diante de Deus. Porque Deus, ele não condena somente aqueles que praticam as coisas às claras, mas também aqueles que praticam em oculto. É por isso que eu digo sempre, às vezes tem muitas pessoas que quando vai fazer alguma coisa de errado, a pessoa tem o costume de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás,
aí fala, o pastor não está aqui, não tem ninguém da igreja aqui, não tem ninguém que eu conheço aqui, então eu posso fazer. Quando na verdade nós deveríamos olhar para cima para ver se ele está lá, porque se ele estiver lá, não há nada que possamos esconder dos olhos dele. E eu posso te contar um segredo, ele está sempre lá, ele não sai de lá. Você pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz que os olhos dele é como chamas de fogo. Você pode se esconder aonde você quiser, você pode se esconder do homem, mas de Deus ninguém pode se esconder. Mas o que nós olhamos nesse texto também é que Paulo ele está condenando não somente aqueles que praticam, aqueles que fazem, mas também está sendo condenado aqui aqueles que permitem que essas coisas aconteçam dentro das suas casas, ou seja, elas não têm autoridade para frear as obras infrutuosas da carne dentro da sua casa, dentro do seu lar. E é triste quando você ouve algumas pessoas, até mesmo cristãs, olhar e dizer assim, é melhor dentro da minha casa do que lá fora. É melhor fazer aqui dentro de casa do que ir para os lugares que vocês sabem onde é. Irmãos, é condenável diante de Deus. Por quê? Porque você é o instrumento de autoridade que Deus colocou para impedir que o pecado entre dentro da sua casa. É por isso que uma certa feita, uma pessoa colocou no telão aquele povo de propaganda de carnaval. E quando ele colocou a propaganda de carnaval no telão, a igreja ficou horrorizada. Falou, meu Deus, o que é isso? Como que pode fazer isso? Aí ele falou, por que não pode? Falei, aqui é a casa de Deus. Ele falou, e sua casa? Não é a casa de Deus? A habitação de Deus lá na sua casa não é? Então nós precisamos entender que aonde nós estamos, nós somos representantes de Deus. Então se dentro da igreja não pode passar propaganda de carnaval, na tua casa também não pode. Se dentro da igreja é abominável colocar o Big Brother, lá na tua casa também é abominável o Big Brother. Então nós precisamos, como guardiões, somos responsáveis pela santidade de Deus lá no seu lar. Então Paulo está mostrando que os gentios, eles eram mais coerentes que os críticos moralistas. Aqueles que praticavam as coisas erradas e também aprovavam aqueles que praticavam essas coisas, mas eles condenavam essas coisas na vida de outros, embora eles com frequência praticavam exatamente aquilo que eles condenavam nos outros. Quando olhamos para Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 3, vai dizer assim, e por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho? Irmãos, todos nós erramos. Todos nós praticamos erro todos os dias. Não, pastor, eu não pequei hoje. Acabou de pecar, você mentiu. Todos nós erramos. No olhar, no pensar, no falar, no ouvir. Todos nós pecamos todos os dias.
e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Estamos aqui nessa noite não é porque não somos pecadores, mas estamos aqui porque fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós chegamos no versículo de número 2, e ele diz, está com sua Bíblia aí? Ele diz assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade, como os que traz. Tá vendo aí? Olha bem, bem sabemos que o juízo de Deus é conforme a verdade. Paulo ele vai deixar bem claro que o juízo de Deus, ele é baseado na verdade e não na mentira. Ou seja, Deus ele não faz acepção de pessoas e ele nem fixará na aparência externa de ninguém. Ah, esse daqui é bonitinho, esse daqui é feinho. Não. Deus não vai fixar em aparência, Deus não vai fixar em situação financeira. Deus, ele vai fixar o seu juízo na verdade. Na verdade. E ninguém naquele dia vai poder corromper como se corrompe hoje. Ninguém vai poder chegar diante de Deus lá no juízo e vai dizer, vem cá, deixa eu molhar sua mão aqui, ó. Deixa eu te dar um presentinho aqui para você poder aliviar a sentença aí para mim. Não, ninguém vai poder fazer isso. É interessante que Jesus, ele vai mostrar no decorrer do seu ministério 3 profissões. As 3 profissões de Jesus é carpinteiro, advogado e juiz. Quando Jesus veio a este mundo morrer na cruz do Calvário, ele veio como carpinteiro. Ele veio para poder dar jeito na madeira torta. Tem um ditado popular por aí que diz que pau que nasce torto não se endireita. Não se endireita se ele não chegar na carpintaria de Jeová, porque toda madeira que chega na carpintaria de Jeová, ela pode estar torta, ela pode estar troncha, ela pode estar do jeito que for, mas o carpinteiro Jesus, ele dá jeito na madeira torta. Então a primeira profissão de Jesus é a carpintaria. Mas depois ele se tornou em advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele está diante de Deus intercedendo por mim e por você, juntamente com o Espírito Santo, para que eu e você não sejamos consumidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Jesus hoje, como nosso advogado, está olhando diante de Deus e dizendo, olha, eu sei que ele errou, eu sei que ele falhou, eu sei que ele pecou, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, e agora o Senhor não pode destruí-lo, aniquilá-lo. Por quê? Por causa destas marcas que eu tenho nas minhas mãos. Na cruz do Calvário eu levei todos os pecados sobre mim para poder perdoá-los. Então hoje ele é advogado. Só que se você não encontrar ele na carpintaria e você não encontrar ele como advogado, você vai encontrar ele como juiz.
Ou você encontra ele como carpinteiro e advogado, ou então você vai encontrar ele como juiz. E eu me lembro de uma certa feita com uma pessoa cometendo vários erros, vários delitos. E aí ele sempre tinha um advogado que o defendia com muita desenvoltura. Era um excelente advogado, conhecia todas as brechas da lei. E aí ele fazia o que ele fazia, o advogado ia lá e tirava ele. Quando foi um dia ele cometeu um erro, procurou o advogado, cadê o advogado? Não encontrou o advogado. E aí ele foi para poder ser ouvido, ser julgado. Quando ele entra na sala, quem era o juiz? O seu antigo advogado. Tinha feito um concurso, se tornou juiz. E aí ele fala: Meritíssimo, eu posso falar com o senhor? E ele diz: claro. Ele chega bem pertinho do juiz, fala: você lembra de mim? Ele disse: lembro. O senhor era meu advogado. Sim, eu era seu advogado. Ele falou: então eu estou solto, né? Ele falou: não. Naquela época eu era seu advogado. Meu papel era te defender. Agora eu sou juiz. Meu papel é te condenar. Então, ou nós encontramos com ele como advogado, ou nós iremos encontrar ele como juiz. Versículo 3: e tu, ó homem, que julgas o que praticam tais coisas, e ainda fazes o mesmo, pensas que escapará do juízo de Deus? Irmãos, estas pessoas que muitas vezes estão vivendo a vida de pecado, praticam todas essas coisas, se deleitam nisso, se alegram, festejam nisso, e às vezes olha para mim, para você e fala assim: você não curte a vida, você não sabe o que é viver a vida. Muitas vezes olha para mim, para você e fala: você não sabe o que você está perdendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: eu não estou perdendo nada, pelo contrário, eu estou ganhando. O que eu estou ganhando? Eu estou ganhando o direito à vida eterna com Jesus para todo sempre. Então, Paulo está alegando que nós devemos perder completamente esse senso apenas de crítica, apenas de apontar, de reprovar, dizer que os outros estão errados, sem antes fazer uma autoanálise em nós mesmos. Eu gosto sempre de olhar o capítulo 5 e o capítulo 6 de Isaías. No capítulo 5 de Isaías, Isaías está desferindo o que nós chamamos o ai. Ai dos que bebem, ai dos que prostituem, ai e mais ai. Quando chega no capítulo de número 6, ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais consciência de pecado nós temos, e quanto mais consciência de pecado nós temos, menos tempo nós temos para olhar o pecado do outro, menos tempo nós temos para olhar o erro, a falha do outro, porque nós estamos preocupados com os nossos erros. Agora eu não digo mais ai do fulano, ai do beltrano, ai do ciclano. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Então nós precisamos entender que o juízo de Deus, ele vai chegar. O dia do juízo de Deus, ele vai chegar. Hoje, as pessoas olham lá de fora e dizem, né? Tá lá os crentinhos, tá lá perdendo tempo, tá lá. Às vezes chegam a zombar: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus que não está vendo essa situação que você está vivendo, essa situação que você está passando? Você vai para a igreja todo dia, mas vive com dificuldade financeira. Você vai para a igreja todo dia, mas vive com problema aqui, problema ali. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não estou preocupado com prazeres
terrenos, eu não estou preocupado com prazeres passageiros, eu estou abrindo mão de todos esses prazeres passageiros para poder ter prazeres eternos quando me encontrar com o Senhor nos ares e para sempre estar com Ele. Romanos capítulo 2, versículo 4, olha bem o que diz aí: ou menospreza tu a riqueza da sua benignidade e paciência, e o seu longo sofrimento em espera, ignorando a oportunidade da benignidade de Deus, que te conduz ao arrependimento. Irmãos, os críticos moralistas, falando aqui diretamente aos judeus, em relação aos gentios, olhando para a bondade de Deus como uma licença para pecar. Infelizmente hoje nós estamos vivendo essa teologia, a teologia da supergraça. A graça que nós recebemos, e aí tudo que você vai falar, meu irmão, isso está errado. Nós estamos no tempo da graça. Meu irmão, a Bíblia condena isso. Que isso? Nós estamos no tempo da graça. Engraçado, quando Ananias e Safira mentiram para o pastor Pedro e foram fulminados imediatamente, vou te contar um segredo: já estava no tempo da graça. Será que a graça de Deus é um subterfúgio para poder pecar tranquilamente? Irmãos, viver no tempo da graça é mais difícil do que na lei. Te provo. O que era adultério na lei? Era pegar a pessoa em ato de adultério, flagrante. Não adiantava o marido falar, a mulher falar, tinha que ser pego em flagrante. É adultério. Na lei. Não era? E na graça? Se olhares com segundas intenções para a mulher que não é tua, ou marido que não é teu, no teu coração já cometestes adultério. É mais fácil ou é mais difícil? O que era assassinato na lei? Derramar sangue era assassinato na lei. O que é assassinato hoje? Se nutrires ódio no teu coração por alguém, já cometeu assassinato. Você já matou alguém esse mês? Assassinato. É assim ou não é que a Bíblia diz? É assassinato. Então, é mais fácil ou é mais difícil viver na lei, na graça? Mais difícil. Sabe por quê? Porque Deus Cristo abriu o caminho de volta ao Pai, só que Ele elevou o nível para estar com Deus. Então entenda isso, irmãos. Quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, ele está desprezando a graça de Deus sobre a sua vida. Mas quando chega no versículo 5, o versículo 5 traz algo que me chamou muita atenção. Olha comigo aí, por gentileza. Pegue sua Bíblia e dá uma olhada aí. Romanos 2, versículo 5. Mas, por causa da tua dureza e por teu coração não arrependido,
entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Preste atenção. Quem não tem um coração arrependido, ele está entesourando o quê? Ira para ele mesmo. Então, se quem não se arrepende entesoura ira, então nós precisamos parar um minuto aqui. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Hã? Alguém vai gritar bem alto e dizer assim: é metanoia. Essa palavra está na moda. Metanoia. Porque no grego, a palavra meta é mudança e noia, mente. Então, mudança de mente. Então, arrependimento é metanoia? É. Arrependimento, então, é mudança de mente? É. Mas a metanoia, no grego, ela vai passar por 3 fases. 3. A primeira fase que a metanoia vai passar é a fase da mudança de mente, ou seja, a consciência de que estou errado. Primeira coisa, eu preciso ter consciência que eu errei, consciência que eu falhei, consciência que eu estou a desagradar a Deus. Consciência. A segunda fase da metanoia é a tristeza emocional segundo Deus, não segundo o homem. Ou seja, eu entendo o que Davi disse. Davi, depois de ter cometido adultério, Davi, depois de ter cometido assassinato, ter sido mandante de um assassinato, depois de tudo isso, ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer assim: somente contra ti pequei. Todos os pecados que eu e você cometemos, esses pecados, eles são contra Deus. Não é contra o pastor, não é contra a igreja, não é contra seu pai, não é contra sua mãe, é contra Deus. Então, primeiro eu reconheço que eu errei, que eu estou errando, e agora eu me entristeço, porque eu entendo que eu estou entristecendo a Deus, que eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E aí vem a terceira fase. A terceira fase da metanoia é a mudança de direção. Porque se eu sei que eu estou errando, se eu sei que eu estou pecando, se eu continuar na mesma direção, vai mudar? Não. Então eu preciso mudar a rota, mudar a conduta, para não repetir o mesmo pecado. Por quê? Porque arrependimento não é perdão, me arrependi, amanhã perdão, me arrependi, depois da manhã perdão, me arrependi. Não, o arrependimento é perdão, fico triste pelo meu pecado e eu mudo de direção. Isso é metanoia, isso é arrependimento. Mas precisamos aqui deixar uma notinha para você colocar no canto da Bíblia aí, uma notinha rápida. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Qual a diferença? Arrependimento e remorso. Hã?
Olha bem. Arrependimento, nós falamos, é a metanoia, certo? Metanoia completa. Vamos olhar para Judas? Judas, ele se arrependeu ou ele sentiu remorso? Remorso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Judas, ele reconheceu que estava errado? Reconheceu que estava errado? Reconheceu. Ele disse: pequei contra sangue inocente. Ele reconheceu. Judas se entristeceu? Sim ou não? Se entristeceu, tanto que ele tentou devolver o dinheiro. Mas Judas deu a meia volta. A metanoia não foi completa. Se a metanoia não foi completa, não tem arrependimento, tem remorso. Por isso que muitas pessoas às vezes estão indo no caminho do arrependimento, mas na última fase, ela, em vez de alcançar o arrependimento, ela alcança o remorso. E aí quando ela alcança o remorso, ela diz assim: não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para mim, Deus não me quer mais, o pecado que eu cometi não tem perdão. Ou seja, aí muitos até chegam a pensar que é melhor tirar a sua vida. Por quê? Porque ele acha que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer em alto e bom som para você aqui nessa noite: não importa se temos errado, se temos pecado, se temos traído o Senhor, o que importa é que quando nós nos arrependemos de verdade, Ele sempre está pronto a liberar o perdão e nos acolher novamente e dizer: tu és o meu filho. Lembra quando o filho pródigo voltou e dizendo assim: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele colocou ele como servo, não foi? Colocou e falou: então você vai ser um trabalhador meu aí, vai cuidar dos porcos. Foi isso que ele fez? Não, ele deu anel, ele deu sandália, ele deu roupa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está preocupado com o que você fez com Ele. Ele está preocupado se você ainda quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Então cuidado com o remorso em vez do arrependimento. O arrependimento, ele passa pelas 3 fases, e a última é mudança de caminho. Por isso que esse negócio de perdão pequei, tudo a mesma coisa, não houve arrependimento. Tá? Então observe aí, que quem conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. É a bondade de Deus que ela conduz a minha vida e a sua vida ao arrependimento. Quando nós reconhecemos que estamos errados e nos entristecemos, a própria bondade de Deus, ela nos direciona ao arrependimento. E deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que nós fazemos tem consequências, e as consequências são consequências eternas. A vida, ela não se encerra com a morte, pelo contrário, a morte é o início da realidade. Ou nós estamos acumulando, estocando tesouros nos céus, ou nós estamos acumulando ira para o dia do julgamento. Não tem como, eu não estou acumulando nada. Não, ou você está acumulando tesouros para os céus, ou você está acumulando ira para o dia do juízo. Por quê? Porque, olha o versículo 6.
o qual recompensará a cada um segundo o procedimento de suas obras. Enquanto no verso 7 ele coloca ali o destino do justo e do ímpio, mas agora no versículo 6, antecipadamente, ele vai trazer aqui sobre os dois lugares, que é o tribunal de Cristo ou o trono branco. Que às vezes, até na leitura, é confundida o tribunal de Cristo com o trono branco. O trono branco, ele é Deus estará julgando os ímpios antes da ressurreição para sofrerem a segunda morte, que a segunda morte é o lago de fogo, é o inferno propriamente dito. Esse é o trono branco. Mas nós temos também o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde os justos serão galardoados no tribunal de Cristo logo após a sua reunião com Cristo. O que é a reunião do cristão com Cristo? É o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, ela irá se encontrar nesta reunião com Cristo e ela irá participar do tribunal de Cristo, não do trono branco, do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo e o trono branco terá uma diferença de 1007 anos. O trono branco será 1007 anos depois do tribunal de Cristo. E aqui eu gostaria de deixar rapidamente algumas diferenças. Como, por exemplo, o tribunal de Cristo será para a igreja salva, já o trono branco será para os ímpios. O tribunal de Cristo acontecerá após a igreja ser tirada da terra. O trono branco acontecerá depois que os ímpios forem tirados do Hades para serem julgados. O tribunal de Cristo acontecerá quando a igreja for levada para a Nova Jerusalém. Já o trono branco acontecerá quando os ímpios forem levados para um lugar que não é conhecido, pois nem a terra nem os céus comportarão este julgamento. O tribunal de Cristo é para os salvos, já o trono branco será para os perdidos. O tribunal de Cristo não haverá condenação, já no trono branco haverá condenação. No tribunal de Cristo haverá a entrega dos galardões. No trono branco a recompensa será a morte eterna. No tribunal de Cristo haverá a entrega de galardão, já no trono branco a recompensa será a morte, já falei. No tribunal de Cristo, somente os inseridos no livro da vida participarão. Já no trono branco, participarão todos aqueles que não forem encontrados seu nome escrito no livro da vida. Então, precisamos fazer essa diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco, para não confundirmos na leitura. Versículos 7 e 8, que a concessão da vida eterna aos que com perseverança no bom proceder procuram glória, honra, incorrupção, e a concessão da ira e furor, de indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, no dia do julgamento, haverá penalidade e recompensas eternas. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, buscam fazer o bem, e para aqueles que buscam a corrupção, o erro, o pecado, né? Os facciosos, desobedientes à verdade, esses estarão recebendo a ira. Tá? Então, seguindo, versículo 9. Tribulação e angústia sobre a alma de todo ser humano que pratica o mal, primeiro do judeu e também do grego.
Aqui nós temos uma visão totalmente apostólica do apóstolo Paulo a respeito da última semana das 70 semanas de Daniel. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. Paulo, ele está trazendo aqui, falando sobre esta condenação, falando sobre o juízo aos judeus, que será no período da grande tribulação, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, que está faltando se cumprir. Das 70 semanas, 69 se cumpriram e uma está faltando se cumprir. Esta uma semana que está faltando é exatamente o período da grande tribulação. Nas palavras de Jesus, em Mateus 25, 46, diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, muitas vezes nós olhamos e vemos o ímpio, vemos o mundo, muitas vezes até prosperando, até mesmo dentro das suas injustiças, diante dos seus pecados, conseguindo alcançar os seus objetivos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o justo tem uma promessa muito melhor. O justo está reservado para ele a vida eterna com Cristo para todo sempre. Aleluia. Versículo 10. Mas glória, honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, primeiro ao judeu e também ao grego. Paulo, ele está trazendo uma colocação, falando sobre aqueles que passam por angústia, por tribulação. E quando ele fala dessa angústia, quando ele fala dessa tribulação, ele não está falando do tribunal de Cristo, ele não está falando do trono branco, ele está falando daqueles que, por causa do Senhor, eles passam por tribulação ainda sobre a face desta terra. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém certa vez disse, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Alguém respondeu, não, se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. Esta é uma grande realidade e é uma grande verdade. Quanto mais a igreja é fiel, mais perseguição virá. Mas quanto mais perseguição virá, mais se cumpre a palavra do Senhor. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também disse que assim como o mundo odiou a ele, também iria odiar a mim, iria odiar você. Sabe por quê? Porque cristão quer dizer nada mais, nada menos do que pequenos cristos. Nós estamos aqui para ser semelhante ao nosso mestre, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como ele foi perseguido, nós seremos perseguidos também. Assim como se levantaram contra ele, se levantarão contra nós também. Assim como caluniaram ele, vão caluniar a gente também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes que você se entristeça, assim como ele venceu, nós iremos vencer também. Deus não tem dois pesos e duas medidas para o seu julgamento. Judeus, gregos, gentios. Entenda uma coisa, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Versículo 11. Porque para com Deus não há respeito a pessoas com parcialidade. Então Deus não faz acepção de pessoas por causa da graça. Tanto o judeu como o grego são amados por Deus.
o evangelho está aí para eles também. Porque tem gente que gosta muito de dizer, não, Israel teve a oportunidade deles, agora é a nossa, Israel que fique para lá. Alguns chegam até a dizer, eu sou o Israel de Deus. Aonde que você é Israel de Deus? Eu sou igreja, não sou Israel. Então nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar no plano e propósito de Deus para a terra. Observe versículo 12. Porque como são muitos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E como são muitos que sobre a lei pecaram, pela lei também serão julgados. Irmãos, é interessante, porque olha aí para o texto, pega o texto aí novamente. A gente muitas vezes pensa que deveria estar escrito assim, ó. Porque como são muitos que sem lei pecaram, sem lei também serão salvos. Não pecaram sem lei? Então, a gente tem uma ideia de que deveria estar escrito, sem lei serão salvos, porque não tiveram a lei. Mas o texto é muito claro. Porque como são muitos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Como são muitos que sobre a lei pecaram, pela lei também serão julgados. Porque às vezes a gente tem um certo pensamento de que aqueles que estão lá no meio do mato e o evangelho não chegou lá, então eles têm a salvação automática. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que todo o ser humano, ele recebe a revelação natural. O que é a revelação natural? O homem, quando ele nasce, é colocado dentro dele um negocinho chamado mente. E a sua mente, ela lhe condena sobre o que está certo ou sobre o que está errado. Mesmo que ele não conheça a lei, mesmo que ele não conheça o evangelho. Então, essas pessoas, elas serão condenadas pela revelação natural. Elas tiveram a Bíblia? Não. Elas tiveram a lei de Moisés? Não. Elas tiveram um templo para cultuar? Não. Elas tiveram sacrifício? Não. Elas tiveram sacerdotes? Não. Mas elas tiveram a revelação natural de Deus sobre todo ser humano. Versículo de número 13. Pois não são considerados justos diante de Deus os que simplesmente ouvem a lei, mas serão justificados quem? Os que praticam a lei. Paulo, ele está aqui chamando a minha e chamando a sua atenção para que a salvação, ela é alcançada, ela é recebida, não somente por aqueles que ouvem, mas por aqueles que praticam. Nós precisamos ouvir, deixar ir para o coração e praticarmos o que nós estamos ouvindo. Por que muitas vezes nós vamos aos cultos, participamos dos cultos e acabam o culto e parece que a gente olha assim e fala, problema, o culto acabou, então agora é realidade, vamos embora. Parece que não teve culto, parece que nada aconteceu. Por quê? Porque são apenas ouvintes, não são praticantes daquilo que é ministrado todos os dias no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, coloque em prática tudo aquilo que tem sido ministrado na sua vida, e você vai ver a sua vida mudar, você vai ver a sua casa mudar, você vai ver a sua família mudar, você vai ver a bênção de Deus adentrando a sua casa, a sua família, o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida e da sua família. Por quê? Porque aqueles que seguiam a Jesus,
todos eles foram salvos? Todos que seguiam Jesus? Porque tinha uma grande multidão que sempre seguia Jesus. Tinha ou não tinha? Só que no meio da multidão tinha pelo menos 3 pessoas, 3 tipos de pessoa. Tinha aqueles que estavam lá para olhar, curiosos. Que bagunça é essa aí? Deixa eu ouvir isso aí. Curioso. Tinha aqueles que estavam lá para buscar crítica. Ih, ele curou no sábado, ó. Ih, tá errado, não pode. Buscando falhas. E tinha aqueles que estavam lá, que é o chamado de necessitados. Aqueles que careciam da graça e da misericórdia de Deus. Infelizmente, nas nossas reuniões ainda hoje, essas 3 classes continuam presentes. Aqueles que vêm aqui para ver o uniforme, aqueles para ver se a roupa está bonita ou se está feia, aqueles para ver se está cantando sem errar, aqueles que vê se está afinadozinho, está só buscando falha. Tem aqueles que vêm aqui somente para ver, será que está funcionando? Será que a igreja está crescendo ou vai fechar? É aqueles que vêm só para bisbilhotar, mas eu tenho certeza também que tem aqueles que são necessitados, que se assenta nesse banco, levanta a sua mão e fala: Deus, eu te adoro, porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à aflição, o Senhor me deu graça para estar aqui nessa noite, para adorar e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Por quê? Porque, infelizmente, um certo dia, Jesus estava caminhando, pregando, ensinando, e uma grande multidão correndo atrás dele, e dizendo assim: Jesus, Senhor, Jesus, Senhor. Aquilo de alguma forma incomodou o mestre. De repente ele para, olha para trás e diz: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Só pode ter Jesus como Senhor aqueles que estão prontos a obedecer a sua voz. Senão você quer Ele somente como Salvador. Para a gente finalizar, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Irmãos, Deus se revelou de 4 formas. Primeiro, Ele se revela pela criação. Depois, Ele se revela pela consciência. Depois, Ele se revela pelas Escrituras. E depois, Ele se revela pelo Seu Filho, Jesus Cristo, que veio ao mundo para poder trazer a palavra do Evangelho. E como eu disse para vocês no início, o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 16: até o dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Deus já estabeleceu a referência do julgamento. No dia do juízo de Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele julgará o segredo dos homens, segundo o Evangelho. Esse Evangelho, ele traz boas novas para aqueles que se arrependem e creem, mas também juízo e condenação aos impenitentes rebeldes. Eu finalizo aqui dizendo para vocês: pastor, mas nós estamos aqui estudando o livro de Romanos, mas o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como eu disse para vocês,
falam sobre a universalidade do pecado. Então, durante esses 3 capítulos, nós estamos só falando sobre pecado. Eu não gosto de falar sobre o pecado, mas deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, ele vai trazer as boas novas, mas antes de trazer as boas novas, primeiro ele tem que mostrar as más novas. E quais são as más novas? Era que o homem estava afundado no pecado, o homem estava acorrentado pelo pecado, mas agora brilhou as boas novas de Jesus Cristo de Nazaré, que tira o homem do pecado, tira as correntes do pecado, livra este homem e põe ele para poder viver uma vida nova na presença do Senhor. Então podemos concluir com convicção que Paulo, ele não foi chamado somente para pregar o evangelho da graça, mas também para advertir sobre o juízo vindouro de Deus sobre a humanidade, sobre essa terra. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Alguém procura saber para mim se está tudo certo aí? Glórias a Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar neste momento. Curve a sua cabeça, por gentileza. Nós meditamos até o versículo de número 16. Quarta-feira que vem, iremos falar do 17 ao 29. Se Deus assim nos permitir concluir o capítulo de número 2.